A primeira, você comentou bastante do treinador que acabou tendo a fatalidade e tal. Você acha que, assim, tirando ele, né, que tem toda essa relação, você acha que o Diniz é o melhor, assim, que você já trabalhou, disparado, assim? Ele é muito bom mesmo, como falam? Com todos. Pode incluir todos. Assim, mas... Muito... Bota uma distância grande, assim. É mesmo? Ele é muito diferente, assim? Ele é muito diferente. Ele é muito bom. Em que aspecto, assim, pra quem talvez não entende tanto? Cara, o Diniz, eu trabalhei com ele em 2019 e aí ele saiu, fiquei 2 anos aqui no Fluminense com outros treinadores e ele voltou. Cada treinador tem seu jeito, sabe? Uhum. E é muito difícil a gente dizer, pô, esse é muito melhor do que o outro, esse é melhor do que esse. Mas falando de mim, o Diniz, até pelo tempo que a gente trabalhou junto também, que foi o treinador que eu mais trabalhei junto, assim. Ele conseguiu transformar a maneira com que eu enxergo o jogo, a maneira com que eu encaro o futebol, né? A maneira com que... Tudo que eu falei aqui, ele conseguiu melhorar. A maneira com que eu encaro o que a torcida fala. A maneira com que eu chego em casa depois de um jogo que a gente perde. A maneira com que eu chego em casa depois de um jogo que a gente ganha. A minha postura de falar com o meu companheiro, ele conseguiu transformar. E ele conseguiu transformar também a maneira como eu jogo. Isso. Que legal. É porque ele foi jogador. E ele conta que ele sofreu muito quando ele foi jogador. Por causa de tudo isso. Pressão da imprensa, medo de errar no jogo e expor o cara pra torcida, né? Medo do que as pessoas iam falar. Então ele reuniu isso tudo durante a carreira e ele falou, meu propósito de ser jogador foi só pra eu ser treinador depois. Que legal. Então ele pegou todas as cicatrizes dele e falou, pô, a partir de agora eu vou treinar jogadores que eu não vou deixar que eles passem pelo sofrimento que eu passei. Interessante, né? Então, perdemos 3 jogos no ano passado. Aí, pô, perde 3 jogos seguidos. Você acha que o treinador vai chegar e vai falar o quê? Ele reuniu todo mundo. Falou assim, ó, amanhã a gente vai entrar em campo, a gente pode ganhar ou pode perder. O resultado a gente não controla. Mas a gente vai lá, vai fazer o nosso melhor. E se a gente perder, não tem problema. Nossa vida é muito maior do que o jogo. Ele fala. Nossa vida é muito maior do que o jogo. O que não pode é a gente deixar de viver bem. Nosso objetivo aqui é viver bem. É você chegar em casa e dar um beijo no seu filho, é chegar em casa e dar um beijo na sua esposa, é chegar em casa e tratar as pessoas bem e estar bem com você mesmo. Então ele tem um olhar diferente, assim, pro que é o jogo, sabe? Ele tá muito preocupado, assim, com o que o cara tá sentindo, como o cara tá... Que incrível. Que legal, cara. Tá se comportando em campo, assim. Que legal. Ele é fora da curva, cara. Ele é fora da curva. Ele já emocionou a gente algumas vezes, assim, né? Na pré-eleção. Que massa. E assim, a outra é uma curiosidade no sentido do que tá acontecendo agora no meio do futebol, né? A Arábia quer levar geral, né? O que tá acontecendo? Como vocês de dentro do futebol começam a observar esse movimento? Aconteceu um tempo atrás com a China, aí agora tá acontecendo isso de novo. Você acha que é temporário? Não, lá o negócio é diferente. Vocês comentam sobre isso? Vocês falam um pouco sobre isso? Ou não, vamos viver o dia a dia aqui? Não, a gente comenta assim, rapaz, o que é que os caras estão... Igual a gente, então. Os caras estão fazendo alguma coisa lá. A China foi temporário, né? A gente não sabe se vai ser, vai ter que esperar, né? Tem que esperar pra ver. Que loucura, né? Agora, eu acho que tem muito com a expectativa de sediar uma Copa, né? Eu acho. Entendi. Eu acho que tem alguma todo coisa a ver movimento, com isso. Quando o Cristiano Ronaldo foi contratado, disseram que ele seria um embaixador, né? Da propaganda da Copa. Tem um propósito por trás. Eu acho que tem. Acho que tem. Agora, você falou lá do Criciúma, você como capitão, ou era no Mogi? Não, no Criciúma na base, né? Isso, você como capitão. Hoje você é capitão e tal. Por que você tá sempre ali como... Você acha que é uma postura sua tal, que te escolhem como capitão aí? Eu acho que é um pouco do comportamento, né? No dia a dia, assim. E de eu conseguir entender de uma maneira especial o que os treinadores querem, sabe? Qual que é o papel, assim, do capitão ali? Cara, o capitão principalmente tem que ser um representante do treinador em campo, né? Ah, legal. O Diniz, ele fala comigo o seguinte:
você tem que ser o cara que, se eu não tivesse na beira do campo, o time não sentiria falta, porque você sabe tudo que eu quero que o time faça, sabe? Legal. Mais ou menos nessa linha. Lá no Criciúma, quando eu fui capitão, eu tinha um treinador, ele faleceu no acidente da Chapecoense. Ele era auxiliar técnico da Chapecoense. E ele era um cara muito conectado comigo, assim, sabe? Eu entendia muito bem as ideias dele, concordava com o que ele entendia do jogo. E ele se identificou comigo, então ele me enxergava como um representante dele no campo. Eu entendo que o Diniz também, o Fred também, que foi um grande responsável para que eu me tornasse um capitão, tem uma confiança muito grande em mim. Então eu acho que é basicamente isso. Mas mais do que isso, é enxergar todo mundo, sabe? No meio do nosso dia a dia desgastante de viagens, de treino. Eu tô jogando, a maioria dos jogos eu consigo estar em campo, mas tem jogador que não é relacionado para os jogos e eu tenho que estar lá para estender a mão para esse. Tem alguns que estavam no time e saíram e estão querendo voltar e eu tenho que perceber que esse cara também tem que ser visto, entende? Sim. Então é ser um representante de tudo, assim, tá ligado em tudo e ajudando a todos. Legal. E requer também uma estabilidade ali, né? Emocional e tal. Porque eu percebo que quando dá problema com o juiz lá, é o capitão que aparece, né? Em todos os momentos é o capitão que aparece ali, separando. Mas eu acho que o mais difícil pra mim é falar depois dos jogos. Ah, é? Mas você diz o quê? Entrevista ou Não, jogadores? No vestiário. Uhum. No vestiário. Falar depois do jogo, assim. Pra mim é um dos momentos mais difíceis, assim. Mas por quê? Por estar com a cabeça quente, por ter acabado o jogo ali, naquele momento, por não ter pensado ainda e as impressões estarem muito frescas, assim, sabe? Sim. Medo de cometer uma injustiça, de falar algo que não aconteceu no jogo. Porque a gente se cobra, né? Sim. Depois dos jogos, quando perde. E também se elogia quando merece ser elogiado. Mas às vezes a gente não tem noção, assim, de que o time correu tanto como correu, sabe? Sim. E às vezes, a gente precisa dar mais, gente. A gente precisa se dedicar mais, a gente precisa correr mais. E o cara já fez o máximo. E quando você vai ver depois, no outro dia, o jogo, o vídeo, todo mundo correu pra caramba. Então é a parte mais difícil, assim, pra mim. E às vezes, na vitória, a gente chega, gente, hoje foi bom demais. E depois você vai ver o jogo, não foi bom. Teve alguns momentos que a gente fez coisa errada. O outro time foi muito ruim. Sabe? Então, eu acho que é um dos momentos mais difíceis, assim, pra mim. Interessante. Agora, como é que foi, como é que é, né, a sensação de ser convocado para a seleção? Né? Você foi... A primeira vez que você foi já na seleção que era da Olimpíada, não? Eu fui convocado a primeira vez para a disputa do pré-olímpico, que é o campeonato que classifica para a Olimpíada. Uhum. Eu não fui convocado na primeira lista. Ok. E alguns jogadores, os times da Europa não liberaram eles para vir. E aí, na segunda chamada, assim, me convocaram. Depois eu fui convocado para 2 amistosos, que era a última convocação antes da Olimpíada. E fui para a Olimpíada. Meu Deus. 3 convocações. E agora para a principal, né? No mês passado. Então você tem uma medalha de ouro olímpica. Tem uma medalha de ouro olímpica. Meu Deus. Cara, isso é medalha de incrível. ouro olímpico. Isso é incrível. Isso é incrível. É um sonho de muitos atletas, né? E se não cai a ficha, sabe? Não cai a ficha. Ainda não caiu a ficha. Às vezes quando eu ouço falar, poxa, daqui a um ano vai ter a Olimpíada. E eu, caramba, eu tava lá na passada Campeão, e fui campeão. E é muito doido pro futebol, porque assim, é uma janelinha, né? Por causa da idade, né? Tipo, não é um negócio assim, não, ano que vem eu vou de novo, depois eu vou de novo. E tiveram muitas coisas que cooperaram, assim. A providência de Deus, né? Sim. A providência de Deus. Eu fui convocado, como eu falei, por jogadores que não foram liberados. Infelizmente, um jogador... Eu não seria titular. Aí um jogador, infelizmente, se machucou. E aí eu virei titular. No pré-olímpico tiveram 7 jogos. Eu joguei 6, fiquei fora do último por suspensão. Mas fui titular durante todo o pré-olímpico. A Olimpíada seria logo em seguida. Talvez eu não fosse para a Olimpíada se fosse logo em seguida. Mas, infelizmente, teve a pandemia. Sim. E adiou para mais um ano. Sim. No momento que eu estava muito bem na minha carreira no Fluminense. Então você acha que você não iria por causa do momento que você tava ali? Talvez o treinador optasse por outros jogadores. Sim. Sabe? Porque talvez liberaria alguém e tal. Entendi. E aí eu tava num momento muito bom na Olimpíada e fui convocado.
e fui titular. Deus, ele fez assim de uma maneira que não tem como eu dizer fui eu, sabe? Meu pai, ele conta um testemunho que quando ele foi fazer o concurso para juiz, ele estudou muito e ele pegou a prova, leu a prova, antes de começar a fazer, leu toda a prova e falou: sou um juiz, eu sei tudo. É mesmo. Eu sou um juiz. E ele começou a fazer a prova de lápis. Nunca tinha feito isso, mas nesse dia ele decidiu fazer de lápis para passar para caneta depois. Ele fez toda a prova, toda certa, mas ele percebeu que não tinha tempo mais para passar para caneta. E aí ele disse que nesse momento ele parou e falou: Deus, eu pensei que eu era um juiz, mas eu só sou um juiz se o Senhor quiser, porque eu não consigo passar para caneta. E aí ele começou, ele disse que a moça fazendo pressão, que o tempo estava acabando, e ele conseguiu. E é um juiz, né, hoje, mas por causa desse momento. E eu acredito que esse momento aconteceu para mim algumas vezes na minha vida. De eu dizer: Deus, é só se o Senhor quiser mesmo, e só se o Senhor fizer, não sou eu. E a Olimpíada foi um desses. Todo o ciclo, assim, todas as vezes que eu fui convocado, tá bem no momento certo, foi providência de Deus. Sim. E aquela medalha. E como é que